Bíblia como você nunca viu, nem leu. É um processo que está rolando ali. Conforme Jesus vai querendo aprofundar dentro da alma dele, ele vai se entregando ou não. Uma tentação para a gente ficar definindo Deus o tempo todo, quem Ele é. É o nosso esforço teológico, quem Deus é. Mas eu acho que pouco vale se o coração não arder. Muito bem. Então a gente usa a própria Bíblia, e a gente tem a oportunidade de ampliar o horizonte da Bíblia na voz do nosso amigo, na voz da nossa amiga, no nosso próprio horizonte. Então a gente convida você a encarar esse texto como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo ele. E é a primeira vez que você vai ouvir da voz de Jesus essa história. E a gente vai crescer juntos a partir dessa leitura. Beleza? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15. Muito bem. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos de verdade porque o Senhor nos protegeu e nos trouxe em segurança. Nós te agradecemos pelos detalhes que o Senhor reservou para a gente nesses dias de crescimento, de amizade, de descanso, enfim, de te ver entre nós como um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe essa leitura também, que os nossos olhos estejam abertos, nosso coração também para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Abençoe quem fala, abençoe quem ouve, que teu Espírito esteja sondando cada coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, gente. Vamos lá. Lucas capítulo 15, quem vai ler para a gente é Edmur? Edmur lê, e depois a gente vai comentando, dando os nossos insights, e você também, tá bom? Não tem momento, você pode levantar sua mão, o microfone vai chegar, beleza? Vamos começar a história do verso 11 em diante? Isso. Tá bom. 15 e 11. 15 e 11, e a gente vai até o 31. Então é bastante texto, mas aí é legal a gente estar bem focado aí, tá bom? O texto fala assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem, muito bem, muito bem. A história do filho pródigo tem inserido num contexto de outras duas histórias muito importantes para a nossa leitura, para a nossa vida, enfim, para a gente ampliar muitas coisas que Jesus queria dizer para a gente. Lúcio? Tá ouvindo? Pessoal, som. Eu acho que eles não gostaram do que você falou no começo. Perdão, desculpa. Usa o meu microfone, Lúcio. Oi. Alô? Você consegue falar? Não? Som, testando. Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Não? Agora vocês estão me ouvindo. O que é para falar, irmão? Reação geral dessa primeira leitura. Começando do começo. Começo. Me diz, vem cá você. Vem cá. Finge que você tem que se apresentar e fala um pouquinho sobre quem é você. Faz esse favor. Meu nome é Richard, eu sou da 3ª região e... região do Mateus. Lá é mó legal. E eu sou da igreja da Embuia, só que a minha igreja pegou fogo e agora eu tô no Bela Vista. Uma salva de palmas pro Richard. Corajoso esse rapaz. Sério? Ele falou baixinho, eu entendi só parte do fogo. Pegou mesmo, mano? Foi mal, desculpa. Melhoras. E não foi do espírito, foi... Tá. Você vê, a gente tá falando de histórias, né? E aí o Richard contou um pouco da dele, um pouco trágica às vezes, mas ele foi e contou, né? A gente tem esse costume de, para contar a história, geralmente a gente fala, sou fulano, venho de tal lugar, fiz tal coisa, faço tal curso. Geralmente a gente pensa nas coisas que a gente faz. No pensamento hebraico bíblico, quando você vai dizer sobre uma pergunta complexa, inclusive a pergunta quem é você, o hebreu ele contava uma história, um pouco como o Richard contou da igreja que pegou fogo, mas era essa a ideia assim, mano. Existe uma pergunta complexa para ser respondida. A pergunta é: o que é salvação? Jesus então conta, um pai tinha 2 filhos, o mais moço de seu pai. Então ele está introduzindo um conceito super complexo para tentar fazer com que a audiência entendesse o plano da salvação. E aí, mano, e eu passo a bola já, a gente está aqui começando uma jornada com o título desse evento Como Eu, né? E eu não sei você, esse talvez seja a história que mais foi pregada, anunciada, falada da vida. E em algum momento, você talvez tenha lido essa história e pensou, cara, eu acho que esse personagem é como eu. Sei lá, vai ver, você ficou pobre trabalhando e pensou, não, acho que esse personagem é como eu. Ou se não, você foi para uma terra distante e aí, enfim, uma fome veio sobre aquela terra e você, cara, eu acho que eu estou vivendo esse momento da vida. Ou ingratidão em relação aos pais, de pedir a herança, ou o amor de um pai que corre atrás do filho, ou a ideia do filho que sente inveja do outro. Em algum momento, quando a gente pensa na história, no plano da salvação, do plano de Cristo, todos nós já nos encontramos nessa história, porque essa história é como eu, essa história é como a gente. Você é besta, né? Ei, introduzimos legal o tema de toda a Campal, como eu, essa humanidade, essa experiência humana dentro da história. Eu acho legal porque Jesus conta uma história, né?
A gente estava conversando esses dias sobre isso. Lembra quando o profeta precisava falar para Davi que Davi estava errando? O que ele faz? Ele conta uma história. Na história a gente se entende, a gente também entende o outro, né? A gente vê esses horizontes. Muito legal, Lúcio. Pastor Edmur ou Isa? Vocês têm essas Pastor primeiras... Edmur. Pastor Edmur. Dessa leitura, eu sei que você leu de uma vez só, leu uma história corrida, mas as suas primeiras reações ao texto, o que você pensa quando você pensa nesse pai que tem 2 filhos, na história de Jesus, nessa apresentação da salvação? Como você se identificou já com essa história alguma vez? Enfim, conta pra gente. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu sinto é que o filho que saiu de casa e gastou o que ele tinha que gastar, ele talvez até pegou por alguma certa justiça, né? Porque ele talvez pegaria a herança de fato no final da vida, né? Ele só resolveu adiantar a herança dele. Então, tudo bem, foi justo ele fazer isso. Mas ele também pensa de modo justo quando ele vai para o pai, né? Ele fala, não, quando eu voltar eu vou ser um escravo do meu pai, vou trabalhar para ele. E ao mesmo tempo que a gente sempre olha com um certo glamour, né? E uma certa, poxa, é legal a atitude do pai, né? Mas a gente não concorda com isso. Inicialmente a gente não concorda que o filho ele receba uma coisa que ele não merece. Então a gente até entende o que Deus quer ensinar, só que não é justo mesmo. Não é justo. Então me parece que a história ela quer realmente forçar o leitor a entender que a cena, a situação, ela tem um lado de injustiça, de um imerecimento. Existe um incômodo nessa história, sabe? E assim, eu já ouvi isso de outras pessoas e até concordo, que quando o filho pede a herança, ele está do tipo decretando no coração, né, que o pai realmente não importa para ele, sabe? Porque você recebe herança quando o seu pai morre, né? Então, quando você declara querer herança antes, você não importa se seu pai está vivo ou está morto, entendeu? Então, quando o filho sai, ele sai rejeitando a existência do pai, né? Ele sai rejeitando o carinho e amor do pai, né? Então, não se espera que alguém trate, né, tão bem alguém que do tipo falou assim, cara, para mim, para você existir ou não existir, tanto faz, eu só quero o que me pertence, sabe? Então, qual que é o ponto aqui, né? A atitude do filho, ela é um extremo oposto da atitude do pai, né? Assim, são 2 abismos, né? Então, e quando o pai recebe como recebe, ele não parece, assim, eu acho que um pai poderia fazer isso por um filho, mas também não é tão simples assim, entendeu? Talvez acho que um pai humano, ele não seria tão assim quanto ele foi, né? Exemplo, cara, para você, só para ter uma noção, né? Você imolar um boi naquela época e você servir um banquete de uma festa que tenha carne, aquilo era equivalente a você comprar um carro zero hoje, entendeu? Em termos financeiros, fazer uma festa desse tamanho era gastar uma grana assim violenta, né? Era um prêmio, exatamente, era uma coisa assim, era surreal. Por isso que o filho, ele se importa com isso, né? O outro filho, ele volta e fala assim, cara, mas você não deu nenhum cabrito para eu repartir, né, aqui com os meus amigos, e você deu tipo o animal mais precioso da família, o mais caro possível, para tratar esse bandido do meu irmão, entendeu? Esse cara que não merecia nada, esse cara tipo... Depois de tudo que ele fez, você vem e recompensa ele. Exatamente, a cena é assim, a situação, ela é constrangedora, entendeu? Tipo assim, o pai é tão bom que ele parece ser ele não parece ter sanidade, assim, parece que o pai é meio idiota, assim, parece que ele é meio... Não sei, eu não quero que, né, manchar, porque o pai aqui todo mundo sabe que é a imagem de Deus, mas o pai parece também não estar na realidade do como as pessoas pensam e agem, entendeu?
é fora do real, assim, é transcendente o negócio. Tava pensando aqui, mano, a dificuldade, acho que a gente está pensando na nossa história, né? E como que é tenso a ideia do perdão e a relação do perdão com a justiça. Porque quando a gente olha para essa história, a gente olha e fala assim, cara, pô, esse cara está procurando uma justiça dentro dele, né? Ah, eu vou lá porque eles vão me tratar melhor do que eu ainda mereço ser tratado como um trabalhador. Aí ele decide voltar. Aí o pai decide tratar ele como filho. E o mais velho fala assim, cara, esse cara não merece. Por quê? Porque quem merece sou eu. Então, essa ideia de merecimento é muito sobre nós, né? Esse lance tipo assim, cara, o que eu mereço? E quando a gente fala de perdão, nesse menino que volta e no que está dentro de casa, geralmente a gente é assim, se alguém pede desculpa para mim, ou para a gente vai tentar equacionar o como essa pessoa merece ser desculpada. A gente vai tentar equacionar e vai colocar assim na nossa cabeça, deixa eu ver se ela está realmente arrependida, se ela foi longe demais, se ela foi no fundo do poço. Se chorar, ganha ponto, né? Fala assim, não, chorou, realmente. Então, o nosso senso de justiça tem tudo a ver com perdão. A gente tenta equacionar isso. Então o menino está voltando. Primeira coisa, cara, que a gente pensa assim, tá, beleza, você está vindo aqui, mas você está voltando aqui por quê? Porque você estava com fome, você está voltando aqui porque você está arrependido, qual que é o discurso? Então, a gente tenta equacionar o merecimento desse menino estar voltando. Quando a gente olha para o pai, a gente fala assim, esse pai é inocente demais. Por quê? Porque ele não ligou esse senso de justiça e do mérito. Ele não ligou isso aí. Já o irmão, o que está em casa, ele tem esse senso aguçado do mérito, porque ele fala assim, não, eu mereço, eu estou aqui. Então, sempre quando a gente pede, pensa você vai pedir desculpa para alguém. Geralmente a gente pensa assim, eu mereço ser perdoado. O que eu fiz não foi tão zoado assim, né? Tipo, eu acho que a pessoa... Ou quando alguém fere a gente, fala assim, não, essa pessoa não sei se merece ser perdoada. Por quê? Porque a gente está o tempo todo tentando equacionar arrependimento genuíno da pessoa com o nosso senso de justiça, com o dar ou não uma nova chance. Então, essa história, ela visita na gente essa ideia de justiça, né? Estou falando muito. É lindo quando você fala. E só para adicionar um negócio que deixa a história assim ainda mais intrigante, né? O filho, ele quer voltar para casa do pai, cara, porque ele perdeu tudo. Entendeu? A motivação do filho voltar, ela já é carregada de um interesse, do tipo assim, cara, eu perdi tudo, eu não tenho ninguém. Mas talvez na casa do meu pai eu consiga alguma coisa, vai. Então, tipo assim, qual que é a motivação desse cara voltar para casa do pai? É por causa do pai mesmo? Porque ele está com fome? Entendeu? Tipo assim, parece que ele realmente só queria... que ele quer um pouco de paz. Nem sei se ele quer voltar por causa do pai. Tipo assim, cara, eu acho que meu pai poderia me ajudar, eu vou voltar para lá. Tipo assim, sabe, talvez ele nem tenha se arrependido tanto assim, entendeu? Outro dia a gente fez essa mesma discussão numa igreja. Foi boa. E a gente, sábado de manhã, né, Carol? Carol tá aí? Não foi a Carol, tava lá. Foi incrível, porque, o pessoal vai falar, a gente vai já chegar o microfone aí, irmão. R2. Porque a gente começou a discutir, Isa, Edmur, Lúcio e galera, se o cara realmente tinha se arrependido ou não para voltar. Se o caindo em si do texto é o caindo em si, eu caí em mim, então eu me arrependi, vou voltar porque eu estou arrependido, ou porque a barriga estava doendo de fome, né? O texto não fecha isso, ele não deixa explicar. Acho que tá tudo bem se a gente achar as duas coisas, inclusive. Fala, mano. Olá, meu nome é Natan. Opa. Ok. Fala, Natan. Sou da R2. Que significa presente de Deus. Natan, uma presente dádiva. De Deus. Uma dádiva e presente de Deus. Muito bem. É isso, né? É isso mesmo. Vai lá. Eu vejo que também a raiva que o filho que ficou tem essa questão também do egoísmo, porque no segundo verso ele já fala que o pai ele repartiu entre eles, né? Repartiu ali ao meio e deu para cada um. Então há duas possibilidades. Os dois filhos pegaram as partes. Então os dois filhos reconhecem que o pai não é nada, e sim realmente uma questão de posse, uma questão de recursos.
E quando o filho volta, ele fala, poxa, peraí, ele já repartiu. Por que ele está dando mais e do melhor ainda possível? E cadê a minha parte? Então também há essa questão dessa decepção de, poxa, ele já tinha pegado a parte, gastou tudo. Eu já peguei a minha, estou aqui quieto, mas eu estou com meu pai e tudo mais. Eu que merecia mais essa questão de ter um novilho, né? E é sobre isso que eu queria falar mesmo. Não, eu acho sensacional. Uma salva de palmas para o nosso primeiro participante, Natan. Fique à vontade para comentar também. Se você discorda, se você acha diferente, esse é o lugar também para você falar sobre isso. Propriedade, né? Olha ali atrás. O recurso vale mais do que a pessoa. No caso do pai e no caso do irmão também. Fala o teu nome, de onde você vem, conta a sua história e reparte a tua ideia com a gente. Meu nome é Matheus, boa noite. Boa noite. Eu sou da 7ª região. A gente vê as regiões sentando pertinho. Quem sabe na segunda-feira vocês estejam misturados e namorando. Vai lá. Não, ele já está comprometido pelo que eu vi, né? É isso aí. Eu acredito que essa história, ela não é sobre o filho que fica, e sim sobre o filho que partiu e retornou. E o que a gente pode tirar como lição disso é que essa história ela foca no trajeto e não nos acontecimentos finais. O que eu quero dizer com isso? O filho que partiu, ele precisou perder algo para entender que ele precisava retornar para algum local. E aí a gente coloca isso no contexto da nossa vida hoje, o que muitas das vezes, e na maioria das vezes diariamente, o que a gente precisa perder para lembrar de onde partimos e para onde temos que retornar. Tem uma música que eu acho que quem canta é Thiago Arraes. Pode cantar, tá? Não vou cantar. Não. E a música ela fala justamente sobre isso, que o que mais importa é o trajeto e não o destino, porque o trajeto ele muda o caminhante. E a gente pega isso e coloca nessa história, e foi justamente o trajeto que fez o filho entender que o que ele abriu mão foi muito maior do que o que ele poderia receber se ele continuasse lá. E aí a gente traz novamente isso para a nossa vida. A gente precisa perder coisas diariamente para lembrar que não existe lugar melhor do que o lugar que Deus nos colocou, que é aqui, que é fazendo as coisas que Ele pede e que é sobre os cuidados dEle. Mas muitas das vezes a gente só percebe isso quando a gente se afasta e decide seguir os nossos próprios caminhos. Perfeito, Matheus, muito bem. William, vai lá, mano. Ó, aqui a gente tem você e nós temos aqui na frente o senhor. É isso. E a senhora? Porque a voz é... Vai lá, William, manda ver. Boa. Queria só adicionar algo para fomentar um pouco a discussão. Meu nome é William e eu sou da 7ª região. Só algo para fomentar aqui a discussão é que é o seguinte: o pai, ele não foi buscar o filho, mas a responsabilidade não era do pai buscar o filho, era do irmão. Por que era do irmão? Porque ele teve o direito de primogenitura. Ele recebeu 2 vezes. E quando ele recebe o direito de primogenitura, a responsabilidade da família é do irmão mais velho. Então era o irmão mais velho que deveria ir buscar, e não o pai, porque a responsabilidade era dele. E o que foi embora, ele volta porque ele lembra da mesa, da casa, da união. Então é importante estar juntos, sentar juntos e se alimentar juntos, porque isso faz com que as pessoas voltem. Mas a responsabilidade em si era do irmão e não do pai. Valeu, William, muito bem. Vou pegar uma carona aqui na fala do William. Tem um lance que é quando... É um detalhe do texto.
o irmão mais velho, quando ele vai falar sobre o irmão mais novo, ele diz assim, ó, esse teu filho gastou dinheiro com meretrizes. E eu sempre fico me perguntando como é que ele sabia. Porque simplesmente o texto não diz. Você pode ler quantas vezes quiser essa história. Então, ao invés dele ir atrás do irmão para resgatar, sabe o que ele ficava fazendo? Ei, tá gastando com meretriz? É, né? O que estão falando dele? Ele meio que tinha informações, verdadeiras ou não, o texto não diz, só diz que ele foi morar numa terra distante e foi viver dissolutamente. Ele entendeu isso como meretriz. Mas dá a sensação de que, de alguma forma, ele coletava informação do irmão, o texto, né, mas não era o suficiente para ele ir atrás. Tanto que quando ele vai chamar o irmão de irmão, ele não chama de irmão, ele diz assim, esse teu filho. Ele não senta para comer. Ele não entende em nenhum momento que eles são irmãos. O que você falou, né? Essa ideia da partilha, ele não vive a partilha da família. Por isso ele diz para o pai, esse teu filho pegou seu dinheiro e gastou e foi viver. Então, o que está rolando aqui é uma família que de fato não é uma família. E tem uma parada também que eu acho legal, que é o seguinte, esses dois irmãos foram criados por um pai que aparentemente é um modelo, né? Isso é bem interessante pensar, porque o pai tem uma atitude muito nobre e divina, vamos dizer assim, né? O pai carrega esse ar de um ser divino, que trata o filho como ele não merece. Só que os dois filhos têm problemas terríveis, e cuidados por um pai que aparentemente é perfeito na conduta. Isso também traz uma reflexão interessante, né? Para você perceber que até mesmo filhos de um pai muito amoroso, aí você pode colocar isso dentro da mesa da humanidade ou da mesa com o divino, né? Eles podem correr no risco de viver como esses dois meninos viviam. Que no caso do filho pródigo, tem até a expressão lá fala assim, né, que quando ele saiu de casa, ele foi viver de forma desenfreada. E eu gosto dessa expressão, viver de forma desenfreada, porque é o estilo de vida onde você vive de acordo com tudo aquilo que você deseja, e o seu desejo é o que determina a sua vida. Então, me parece que talvez o filho que ficou tinha desejos reprimidos, né? Talvez ele queria fazer coisas que o irmão fazia, não sei, mas ainda assim parecia que eles não ouviam com sinceridade tanto a voz quanto o exemplo do pai, entendeu? Tinha algo neles, essencialmente, que fazia com que eles não assimilassem, né, aquilo que o pai era e aquilo que eles eram. A identidade parece não ser copiada nesse caso, né? E basicamente parece que só o filho que saiu que vivia segundo os seus desejos. Parece que é só ele, né? Mas o filho que estava na casa também, ele também tinha um coração meio que um coração sem freio também, sabe? Ele também era dominado pelo seu ego e pelas suas vaidades. A diferença é que ele parecia não ser. Ele parecia não ser dominado por si mesmo, entende? Ao ponto que o outro irmão, ele era claramente, ele apresentava, ele tinha essa, né, toda a aparência e o jeito de viver sendo guiado pelo seu próprio coração. Mas o problema dos dois não muda, ok? Eles eram dominados por si mesmos e não por alguém fora deles. É curioso. Só pegar curioso, Edmur, que a paixão do mais velho era justamente o freio, né? Tipo, ele era viciado em se achar melhor por ter freios. Enfim, ficou confuso, né? Não, Isa. é isso. Uma parte que sempre me chama a atenção quando eu leio essa história é que o filho mais velho, ele fala aqui, faz tantos anos que trabalho como um escravo. Então, a diferença entre os dois é que um tinha coragem de fazer o que queria e o outro não. Então, ele fala, eu trabalho tanto tempo aqui como um escravo, e o outro, eu acho que era muito mais inveja que ele tinha realmente
do irmão estar fazendo coisas que ele queria. E trazendo essa parte na nossa vida, que existe uma identificação nossa nessa história, eu estou na igreja desde sempre, eu costumo falar. Então, não existe outra realidade para mim, senão a desse mundo, que é o mundo adventista. Então, muitas vezes, a gente acaba servindo a igreja como escravos. Então, eu tenho que ficar sábado à tarde aqui, porque eu sou de tal ministério, que sou diretor jovem, porque eu sou regional. E aí, quando você vê, você está servindo ali como um escravo, e não realmente como um servo que quer estar ali. Então, às vezes, o que falta entre o jovem que está na igreja e aquele que saiu é a coragem. Porque, às vezes, você que está ali, tipo, nossa, eu estou tão cansada, queria estar dormindo. E aí, tem sempre aquilo lá, porque fulano está vivendo a vida dele no mundo. Qual que é a diferença entre você e o fulano que está vivendo a vida, o mundo? Talvez seja só a coragem. Muito bem. Tem uns personagens na história que a gente não comentou muito bem ainda, que são os servos, são os trabalhadores, que o filho sente inveja quando está longe. Inveja não, saudade, ou ele quer voltar como um deles, né? E o pai se dirige a eles e parece que esses caras estão sempre junto com o pai. Acho que daria para a gente comentar. Mas aqui nós temos 2 comentários. Primeiro, aqui o senhor... ali, ó, o microfone chegou. Se apresente e depois ali. Vamos lá. Boa noite. Olha aí, ó. Aí. Olha aí. Boa noite. Boa noite. Vai lá. Meu nome é Gerson, sou da 3ª região. Uhul! Aí. E eu queria falar um pouco sobre a comida. Ninguém falou sobre a comida e para mim isso é importante. E quando fala aqui no começo, o grande problema surge quando os escribas olham e falam assim, olha, Jesus está comendo com pecadores. E surge uma inveja. Por que ele está comendo com os pecadores? E aí na história, olha que interessante. O filho pródigo sai e em determinado momento ele sente saudade da comida. E depois quando ele volta, tem um banquete. E existem 2 grupos aí nessa história. O primeiro são os pecadores, que são representados pelos filhos pródigos. E o segundo são os teoricamente não pecadores, que é o irmão que ficou em casa. E aí quando ele chega, ele fala assim, mas por que estão fazendo uma festa para ele? E por que o pai está comendo com ele e não comigo? Esse é o problema, é um paralelo muito louco. E aí o pai chega nele e fala assim, olha, quer comer também? Esse é um negócio, entra no banquete. O grande lance é que assim, Jesus não veio para fazer um juízo naquele momento. Ele não está preocupado se você fez A, se você fez B, se você fez D. Jesus quer o quê? Que você entre no banquete. Que você venha estar mais perto e relacionando. E a grande para mim, o grande ápice dessa história não é o irmão que foi embora, o irmão que ficou, mas é um pai que está disposto a receber os 2 da mesma maneira. Cara, prestem atenção no que... Saiu sabedoria daqui, tá bom? Sabedoria. Gerson. No domingo, no nosso super caça ao tesouro, vocês vão se lembrar daquilo que ele disse. Este profeta, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, o Senhor. Uma salva de palmas, hein? Uma salva de palmas. Por favor. Além de uma voz incrível, uma ideia muito boa. Tamires. Eu pensei mais na voltagem do pai também. Porque se a gente fosse parar para pensar hoje em dia, ou até eu me colocando assim no lugar do pai, e tivesse meu filho que pedisse a herança, eu ia falar, não vou te dar não. Eu não vou te dar herança, só vou te dar depois, quando você tiver uma maior maturidade, aí você vai saber gastar bem, mas agora eu não vou te dar. E esse pai não, ele entrega, ele dá essa liberdade para ele, e o filho, ele faz o que ele quer. Naquele momento ele não tinha liberdade, que é uma das coisas que também a gente pode parar para pensar hoje, que na Bíblia também fala que sabe aquele que aprende com o erro dos outros. E naquele momento ele quis se aventurar. E hoje em dia a gente corre o risco de não estar próximo do pai e sair se aventurando pela vida, né? Mas essa ênfase que eu queria dar é nessa visão do pai de entregar a liberdade para o filho, que se fosse eu não faria. Muito bem, Tamires, muito bem. Pastor José Alves, ali o Israel, Pastor José, depois Israel, vai lá. 2 pastores, vamos lá. O Sinédrio inteiro vai falar agora. Vai lá. Boa noite, eu sou José Alves, eu sou um dos pastores da 8ª região. A 8ª aí foi apoiada pelos outros.
A oitava tá aí? Oitava região? Tá, como é que não tá? Cadê a oitava região aí? Grita aí, Fernando, sozinho. Vai lá. Vai lá, José. Mas eu tô. Você tá, é o que importa. O problema deles. Mas tem um ônibus oitava chegando. Tá Aí que chegando. tá. Eles vão chegar depois das... sei lá. Depois da meia-noite. Bom. 1h da manhã. Eu queria observar o seguinte. Vocês devem lembrar que isso é uma parábola. Parábola é uma história inventada. Jesus inventava histórias que tinham conotação com a vida real ou não, para ensinar lições espirituais. Quando a gente pergunta para qualquer membro da igreja, que parábola você lembra de Lucas 15? Todo mundo lembra do filho pródigo. Só que a gente tem que lembrar, forçar a lembrar que ela está dentro de um contexto de outras duas parábolas. Então, o nosso locutor aqui, ele falou que lembrou que o Lucas 15 começa com os escribas reclamando, os fariseus reclamando de Jesus comendo com os pecadores. Graças a Deus que Jesus come com os pecadores, que seria de mim e de cada um de nós se Jesus não estivesse conosco, né? Mas aí então ele começa a falar da ovelha perdida. E ovelha, no final da parábola, como é uma história inventada, é para falar de pessoas. Porque a alegria no céu por um pecador quando se arrepende. Depois vem a dracma perdida. A alegria no céu por um pecador quando se arrepende. Depois vem a história do filho pródigo. Então, eu fiquei pensando assim. Livros, outras pessoas argumentam o seguinte, da seguinte forma. A moral da história é a alegria no céu por um pecador quando se arrepende. Então, na primeira parábola, é a ovelha que está se perdendo lá fora. Então, tem gente que está longe dos caminhos do Senhor, tem gente que está fora do aprisco do Senhor, a ovelha está se perdendo lá fora. Ele vai lá e depois faz uma festa porque o filho, a ovelha foi encontrada. Depois a dracma. A dracma é uma moedinha muito pequenininha e ela se perde dentro de casa. Não é na rua, no shopping, aí por onde estava andando, está se perdendo dentro de casa. Então alguém já fez a seguinte aplicação: de que é possível o jovem estar na igreja e estar perdido. É uma dracma, ele está dentro da igreja, mas ele está perdido lá dentro. Ou ele está fora porque ele é uma ovelha perdida. Ou é aquele que está dentro da igreja e quer sair. Então, eu lembro de um reverendo da Sociedade Bíblica do Brasil, analisando essa parábola do filho pródigo, ele falou o seguinte: por que vocês acham que aquele jovem saiu? Aí, todo mundo querendo aparecer assim, intelectual, dando sugestões, por isso, tal, cada um de nós dando alguma opinião. Ele falou assim, simples, sabe por que ele saiu? Ele saiu porque podia sair, porque a lei permitia. Aí, todo mundo, é verdade, né? Aí ele pergunta assim, e sabe por que ele voltou? Aí todo mundo, porque podia. Não, não podia. A lei não permitia isso. Tanto é que ele sabia, e por isso ele já começou a argumentar o seguinte: não, peraí, eu não posso voltar mais na condição de filho como eu saí. Eu vou chegar lá como um escravo, como um empregado, e ele arranja um lugarzinho para mim lá, para eu comer junto com os empregados do meu pai e tal. Então significa que aí ele faz o seguinte argumento: tem gente que se cansa das coisas boas e quer experimentar uma outra coisa, porque acha que precisa de uma emoção diferente. Mas o filho tinha tudo do bom e do melhor, ele se cansou daquilo e falou: eu quero viver a minha vida. E foi. Agora, por que ele voltou? Porque ele não podia voltar. E aqui está a ênfase da alegria no céu por um pecador quando se arrepende, que esse pai representa Deus, que está sempre procurando, esperando que o jovem volte para os braços dele e tal. Por que ele volta? Porque não é porque ele podia, é porque o pai queria, o pai aceitou, o pai permitiu, o pai foi atrás ou insistiu para que ele voltasse. E a última análise que eu faço é que às vezes nós encontramos alguns jovens que estão querendo voltar para a igreja, e aí tem um irmão mais velho lá na igreja. Alguns de vocês já comentaram aqui, né?
Então, tem gente que fala assim, nós pastores escutamos isso, né? Ah, pastor, eu tenho que consertar algumas coisas na minha vida para voltar para a igreja. E a gente tem que falar assim, não, você não tem que consertar nada. Você tem que voltar para Jesus do jeito que você está, não é assim que a gente fala? Então, o menino, esse filho mais novo, ele não ficou assim, cara, eu tenho que arranjar um emprego, ter um dinheiro, comprar um terninho aí, porque eu saí bonito lá de casa. Ele voltou com a roupa toda suja mesmo lá. Foi o pai que restaurou, que colocou a roupa nova nele, as sandálias, o anel da reconciliação, o beijo da paz e toda aquela coisa. É o pai que faz isso. Então, tem jovem que às vezes está dentro da igreja querendo sair porque quer ter uma experiência nova. Fica com medo de voltar porque ele acha que tem que resolver algumas coisas. Não, tem que voltar do jeito que está. Ah, mas eu posso voltar? Pode. A lei poderia até dizer que não, mas ele pode voltar porque o pai está esperando. Essa é a ideia. Valeu, pastor. Sensacional. O mais jotado dos pastores, pastor José, está em todos. Valeu. Fala, pastor Israel, vamos lá. E, por último ali, nós temos ali, a gente está no avançado da hora, então a gente vai fazer os comentários aqui, vamos fechar com vocês, prestar atenção nesses fechamentos, e cada um uma reflexão final, um pensamento final. Israel. O que eu acho muito interessante nesse tipo de conversa é que a gente observa como a Bíblia ela sempre tem mais para nos ensinar. Então, cada um dos comentários que nós falamos aqui, eu observo como a gente trabalha em 3 etapas, né? A gente trabalha a observação, o que o texto está dizendo, o que o texto nos mostra. A gente trabalha a questão da interpretação, o que esse sentido do texto pode nos ajudar a elucidar um certo sentido para a nossa vida. E a parte também da aplicação real para o nosso dia a dia. E todo o texto, quando a gente estuda, especialmente o bíblico, ele passa por essas 3 etapas, a gente está discutindo isso aqui. Dentro da etapa da observação, isso é impressionante que, como mencionou o pastor José, o Gerson e cada um de nós, a gente consegue ver em todas as parábolas, e nessa união das parábolas, 3 coisas acontecendo. Uma delas é o acontecimento. É aquele que acha uma dracma que estava perdida, aquele que acha um tesouro oculto no campo, este pai que, dentro das tensões com seu filho, o filho que volta, existe um acontecimento que traz algo diferente para a história. E um outro ponto, além desse acontecimento, é a conversão. O filho pródigo, ele tem uma conversão. Caindo em si, ele então decide voltar para a casa do seu pai. Essa conversão, que está presente em outras parábolas, ela mostra que ela antecede algo muito importante, que é a decisão. A conversão do coração, ela antecede a decisão do filho. O que me mostra de que muitas vezes, como disse o pastor José Alves, nós esperamos estar totalmente decididos para retornar, e aí falando já num efeito de sentido do texto, não no sentido de si, mas nessa aplicação. Nós esperamos estar completamente ou racionalmente decididos para nos convertermos, mas biblicamente o coração daquele filho pródigo, ele se converte e então ele mostra essa decisão. As 2 coisas andam juntas. Isso me ensina bastante, esse aspecto da decisão e da conversão que andam juntas no aspecto do filho pródigo. Nessa tensão que ocorre na história, a injustiça que a gente falou aqui e a insatisfação são grandes aspectos do problema do pecado, né? E como diz o tema da nossa campanha, como eu me observo sendo confrontado nesses principais personagens. O filho que, de certa forma, ele age com injustiça, o filho mais velho e o filho mais novo. O pai que age de modo inesperado, com uma certa injustiça, não nos nossos moldes de justiça. O filho que está insatisfeito com o que é de fato alegria, o que é de fato você se sentir satisfeito dentro da casa do pai. E o filho mais velho que de certa forma não entende o que é satisfação em se alegrar com o retorno. Mas 2 frases me mostram o impacto e a tensão desse peso. Esse peso dessa questão da insatisfação é a declaração do pai. Como o Gerson disse, Jesus, ele conta essa parábola, ou esse conjunto de parábolas, tratando da perspectiva da figura do pai. O pai, ele diz, é motivo de nos alegrarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 2 vezes se repete essa palavra, essa frase, essa expressão. Isso me lembra de que, quando eu observo isso, eu penso, isso vem uma pergunta na minha mente: como pode
É impossível alguém que estava morto reviver. Alguém que estava perdido até pode ser achado, mas a incapacidade, a improbabilidade, a impossibilidade do acontecimento, da conversão, mostra a graciosidade da decisão da declaração do Pai. E essa salvação, como mencionou o Lúcio, ela mostra para a gente como que o aspecto da graça, ele vai além do que a gente pode esperar. Isso nos surpreende. E aí vem por último essa questão da decisão. Diante dessa alegria, o filho volta, a casa está repleta de alegria. Qual que é o motivo de alegria do filho mais velho? Não estava nas coisas. Ele sempre fez e sempre fez, mas estava no motivo errado. É a mesma coisa com o mais novo. E aí vem os meus confrontos, né? Eu devo agir na mesma medida em que deve agir a justiça do Pai? Eu devo me decidir a não agir como o filho mais novo e achar de fato alegria nas coisas que devem ser ditas reais? E eu devo agir de modo diferente do filho mais velho? Eu sou confrontado com essa decisão, de modo a entender onde está a minha alegria, em quem eu compartilho essa minha alegria, né? Com quem eu compartilho essa minha alegria. Então acho que essa reflexão vale para a gente também. Muito bom, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, Israel. Muito bem. Vamos lá. Bate essa palma. Boa. Agora, para encerrar, nós temos dois. Vamos prestar atenção assim só nos horários para a gente encerrar dentro de um horário possível para todos. O senhor, você vai se apresentar e depois a Mari. Vai lá. Tá, meu nome é Gustavo, eu sou da terceira região. E, assim, o que mais me chamou a atenção na indignação do filho por uma suposta injustiça é que, no paralelo feito por essa parábola, o filho mais velho ele era uma representação dos fariseus. E no Sermão da Montanha, Jesus diz que se a nossa justiça não excedesse em muito a dos escribas e fariseus, nós nunca herdaríamos o reino dos céus. Simplesmente porque é impossível, sozinho, um ser humano conseguir, pelas suas próprias obras, herdar o reino dos céus. Então, assim, se a gente for pegar num panorama geral, ambos os filhos dependiam da benevolência do pai. E tomando por esse rumo, fica fácil para nós reconhecermos que nós não somos justos e que nós não estamos salvos pelos nossos próprios méritos, mas sim porque tem alguém que salvou a gente. Excelente, Gustavo, excelente. E tem uma linda voz também. Vai lá, grandes insights acontecem aqui. Mari. Boa noite. Boa noite, Mari Cruz. Meu nome é Mariane, eu sou da 4ª região. Eu acho legal essa parábola porque a gente consegue tirar várias lições dela, né? Tanto essa como outras da Bíblia a gente consegue levar para vários caminhos, tem várias lições e histórias que a gente pode tirar dela. E o Mateus comentou sobre a história ser sobre o filho que saiu, e o pastor Edmur falou sobre a forma que o filho tratou o pai, né? Como ele não teve consideração, tratou ele como se fosse nada. E é para se pensar, né? Porque trazendo para nós, no nossos dias de hoje, muitas vezes a gente trata o nosso pai assim. Por exemplo, quais são as razões para a gente estar na igreja hoje? Será que é porque a gente realmente ama o pai? Ou é só porque a gente não quer se perder, quer se salvar? Olha só, largou essa. Terminou? Excelente, Mari, muito bem. São reflexões para todos nós. Se a gente sente realmente felicidade de estar na mesa e na casa do Pai. Bom, agora as considerações finais dos nossos convidados. A gente teve um dia, sexta-feira, viagem, chegada. A gente está com gente para chegar ainda. Então, hoje vai ser um dia gostoso de reconhecimento, descanso, para a gente conversar um pouquinho antes de dormir. Quem vai começar dando as suas reflexões e considerações finais? Vamos, Isa, Edmur e Lúcio. Muito bom, pastor. Era essa a sequência que eu queria. O raciocínio está vindo, ele está chegando. Quer fazer Edmur, Lúcio? Não, vai rolar. Vai lá.
Depois da gente ter repassado por essa história e, cara, é muito legal isso, que cada um vai acrescentando. Toda vez que você lê uma mesma história da Bíblia, você acha coisas novas, mas ler a Bíblia com várias pessoas junto é extraordinário, é de uma grande riqueza. E no final, do que veio à minha mente é, independente de qual personagem que você se identifique dessa história, da parábola também, da ovelha perdida, da dracma, existe o mesmo Pai para todo mundo. O Pai que é nosso, se você frequenta os cultos do movimento, você já escutou, o Pai que é nosso, ele é isso. Peguei emprestado de alguém aqui. Muito Vai lá. bom, pessoas sábias. Mas independente de onde você se encontre na história, o Pai ele continua sendo o mesmo. Aquele que quer resgatar e quer que todo mundo esteja na mesa para comer juntos, independente de onde você for, de onde você está vindo. É aberto, é bem-vindo todos nós para estarmos junto à mesa e voltar a esse amor, a reconhecer esse amor que vem do Pai e só dele e realmente ter o foco certo, que é estar com Cristo onde Ele estiver, no céu, ou se fosse para, não sei, a gente morar numa casinha que tivesse só um cômodo, porque Ele é o foco e é só Ele que importa. Muito bem, Isa. Pastor Edmur. A reflexão que eu faço é a seguinte: existe uma maneira de você enxergar essas três histórias com uma reflexão inversa, não focando no que foi, no final da história, mas focando naquilo que foi restaurado na história. Porque quando Cristo ele vai falar sobre as três histórias, a gente sacou que ele está falando, pegando a ovelha, a moeda e o filho, para falar sobre pessoas, né? Falar sobre pessoas diferentes que têm um vínculo com ele, né? E é legal porque é importante Cristo falar de pessoas diferentes que têm um vínculo com ele e ele tem carinho por essas pessoas, porque uma hora ou outra você vai se encaixar em uma delas. Mas tem uma coisa que é interessante. Todas essas pessoas, representadas por ovelha, moeda, né, até mesmo os fariseus e o filho, elas sofrem da mesma essência do mesmo problema, que é serem pessoas governadas por si mesmo, ok? Só que elas sofrem de maneira diferente por deixarem ser guiadas por si mesmo. No caso da ovelha, quando a ovelha se perde, ela perde o quê? Ela perde uma coisa diferente do que o filho e a moeda. Ela perde, por exemplo, a ovelha, quando se perde, ela perde direção e perde proteção. Quando a moeda se perde, ela perde valor. Uma moeda perdida não serve para nada. E quando o filho se perde, ele perde a razão de viver. Então, é para esse tipo de gente que Deus está lidando, que Deus está buscando, entendeu? É gente que tem a mesma fonte daquilo que falta, né? Ele tem a mesma fonte do problema. Só que cada pessoa, quando se aproxima de Deus, tem alguma coisa que falta. E Deus está falando o seguinte, cara, a despeito das coisas que te faltam, que são diferentes de uma pessoa para outra, eu continuo sendo a única fonte segura para dar para o seu coração o que você está precisando. E essa é uma coisa que tem me ajudado muito, cara. Sinceramente, isso é uma coisa que me ajuda a viver em paz com Deus, é acreditar e viver que eu não preciso de mais nada e nem de ninguém para ser feliz, exceto Ele mesmo, ok? Ele é a fonte exclusiva de tudo que eu preciso. Por mais que eu tenha necessidades diversas, se tudo for tirado, ou em partes algumas coisas faltarem, existe sempre alguém que pode suprir o que me falta. Deus ele fala o seguinte: eu sou a única referência, o único ponto de cuidado que você pode confiar. Então é nesse vínculo de alguém que pode suprir todas as coisas que que acho que eu levo assim uma lição para mim, para minha caminhada com Deus. Muito bem, excelente, cara, excelente. Vem coisa boa por aí, Lúcio. Eu estava pensando aqui que vou falar uma coisa que não tem nada a ver e depois eu falo uma coisa que tem a ver, pode ser? Pode ser. Aqui não tem nada a ver. Eu não conheci a Larissa num campal, Edmur.
A Lari, você dá um tchau pro pessoal, Lari. Minha esposa, gente. Esposa do Lúcio, grande amiga Há nossa. 8 anos, se eu não me engano. Né, amorzinho? São 8, não são 8 anos? E mano, eu acho que essa primeira fala é mais de uma fala de... Pô, eu já vi Campal começando. Lá na minha terra chamava Campuri. Mas eu nunca vi ele começando. Eu já vi com fogos, já vi com... Machadinhas. Gente descendo de... Mas é muito... Cavalo. É muito... É verdade. Era rapel. Descendo de cavalo? Não. Era já outro bloco de inícios de Campuris, né? Andando a cavalo. Fato é que eu estou muito feliz, mano, e parabéns a você, parabéns a essa juventude bonita, que começou da forma mais simples, cara, que é sentar, abrir a Bíblia e conversar sobre, porque eu creio com todas as minhas forças que é nesse lugar que Deus se revela. E ver vocês aqui, essa hora da noite, trocando uma ideia sobre Bíblia, e como a gente cresce junto, e como o Espírito paira sobre nós, por isso, parabéns, irmão. Parabéns pela sua iniciativa, por essa luta. Não, de verdade, cara. Ei, a gente é fechamento. Sabe que eu sou inseguro, cara. Vou começar a chorar aqui. E parabéns a você também por estar aqui com a gente, construindo isso junto. Eu queria falar sobre esse encontro que às vezes a gente tem, Edmur, com personagens, né? A Bíblia é um livro de histórias e eu já tive esse momento da vida onde eu li o texto e falei, cara, eu acho que eu sou o filho que foge, que vai viver uma vida dissoluta para uma terra distante. Talvez já me percebi no personagem que quer ser justo ou quer aplicar a justiça própria, não deixando o irmão voltar por causa do tamanho da saia ou por causa de alguma coisa de igreja que a gente, sei lá, inventou. E até um tempo no internato, quando eu fiquei ali em Hortolândia, teve no período da Covid, tinha 400 meninos ali dentro, e a gente morou ali junto e eu fiquei me sentindo um pai, assim, daquela galera, esperando eles voltarem, enfim, para o refeitório. Mas, lendo recentemente o texto, eu fiquei pensando no personagem que representa os trabalhadores, né? Eles não têm um nome, não levam a fama, mas eles, de alguma forma, não sei se você reparou, né? Mas quando o menino lembra de casa, do que ele lembra? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? De alguma forma, a bênção que esses homens tinham, o pão, era motivo do menino se lembrar do cuidado que ele tinha em casa. É como se Deus estivesse dizendo assim, para todo mundo, eu vou abençoar vocês com pão, para que outros lembrem do meu amor por vocês. O pão que vocês têm, não é para vocês, não é sobre vocês. Eu não vou te abençoar para todo mundo ficar fortinho, cheio de pão. Eu vou abençoar vocês, eu vou dar pão para os trabalhadores, para que filhos que estão longe, quando olhem para nós, lembrem, eles têm pão com fartura, por isso eu vou voltar. A bênção de Deus, esse Deus que quer abençoar a gente, para que outras pessoas, que talvez não estejam aqui, possam querer voltar para perto desse Pai, que abençoa todos os trabalhadores por igual. Que um Pai que cuida de todo mundo, do trabalhador mais simples, até o que fazia a função mais complexa, todos com pão com fartura, porque esse é o Pai. Ele cuida de igual forma. E aí, quando esse menino volta, tem uma cena, e isso só está na minha cabeça, tá? Eu inventei isso aqui que eu vou falar. E tá tudo bem. Sabe por quê, mano? Porque o texto diz assim, ó. Isso aí é o The Chosen. The Chosen. E The Chosen. Vai ter festa do The Chosen aqui, inclusive. O pai, diz o texto assim, ó, que o pai corre, certo? Abraça, beija, e diz o texto apressadamente para os seus servos, trazei depressa a roupa, o anel e a sandália. Você tem a sensação de que o pai está com pressa? Ele até fala, né? Trazei depressa. E ele corre. Eu tenho uma impressão de que quando o pai corre e fala depressa para os trabalhadores, eu acho, Didio, que eles também correram. Porque, sabe aquele lance do pai que corre, já fala? Parece que eles foram juntos.
Eles nem estão aparecendo tanto na história. A sensação, às vezes, que eu tenho é de que os trabalhadores também esperavam, enquanto o pai esperava, tipo assim, olha lá, ele vai correr. E correu, e vamos atrás. E aí quando o pai abraça, ele já diz, trazei depressa. Porque a mesma pressa, o mesmo sentimento que o pai tem, parece que esse grupo de trabalhadores também tem. Eles têm pressa, eles são abençoados, e aí no final, diz o texto, e a gente falou bastante sobre isso, dessa alegria de reviver, né, da celebração da vida, tem festa. Quem comemora, né? Quem é capaz de sentir o que o pai sente? Os trabalhadores do pai. Eles são capazes de não sair na foto, de não ser lembrado da história. Não, sem nome. Eles não têm nome, ninguém nem prega deles. E a gente já ouviu 1 milhão de vezes isso aí. Mas eles são instrumentos do amor, porque são eles que devolvem o anel, são eles que devolvem a sandália, são eles que devolvem a dignidade. E são eles que, de alguma forma, restituem esse menino. Eles não perguntam, tipo, oh, você foi longe demais, oh, por que você foi... Eles simplesmente... Foram matar também o novilho, né? O novilho, preparam a festa. Eles estavam tocando, eles estavam dançando, eles estavam comendo. Né? É um palpite meu, tá? Pode ser outra coisa da minha cabeça, não, mas... É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Fala com certeza, não, né? com certeza. A minha sensação, amigos, que Jesus está convidando os discípulos, porque a gente identifica, a gente fala assim, ah, beleza, os fariseus, o filho mais velho, os pecadores, o mais novo, mas a minha sensação é que Jesus está convidando os discípulos dele a serem como os trabalhadores do Pai, um grupo que devolve amor, devolve dignidade, não pergunta nada, não quer saber quão longe alguém foi, eles simplesmente fazem festa e são capazes de sentir o que o Pai sente ao ouvir a voz do Pai. Então, hoje, ao ler essa história, eu tento orar a Deus, pedindo para me encontrar nesse lugar, de trabalhador, genérico, mas que está ali. Se o Pai corre, a gente corre. Se o Pai abraça, a gente está do lado, devolvendo a dignidade e restituindo a sujeira do mundo em amor. Eu acho que é isso. Muito bem. Me abençoe, Pai. Glória. Bom, gente, posso fazer as minhas também? Baseado, costurando o que vocês falaram e encerrando esse momento. Você sabe que sempre eu vou usar a Malu quando eu puder, né? Eu sei. Até ela crescer, virar adolescente, começar a namorar com seus 48 anos. Tô brincando. Mas a Camila e eu temos passado por uma experiência junto com vocês. A Carol foi a primeira pessoa que a gente ligou quando o trabalho ficou recorrente de parto. E ela que falou, você está em trabalho de parto, para a Camila. E a gente foi pro... Não foi ela, não? Ah, foi ela, mas eu estava do lado. Ó, você quer que eu ligasse de novo? Não. Pô, ela me representa. Aí a gente tá vivendo um lance diferente com a paternidade e a maternidade. E a gente, assim, não é de verdade mesmo, honestamente, passa muito rápido. E ela já não precisa mais da nossa mão para andar sozinha. E a gente tem sonhos para ela, de verdade. A gente quer que ela seja dona de si mesma, que ela não dependa de nenhum relacionamento, que ela saiba para onde a gente quer criar ela para ela voar. Mas para, assim, costurando o que vocês disseram, para que ela saiba que ela tem para onde voltar também, sabe? E é isso, eu acho que ele sabia que ele tinha para onde voltar, mesmo que não como filho, enfim, mas ele tinha na memória dele isso. E, cara, eu me vejo muito como o filho mais velho, sabe? Porque eu quero que a festa seja para mim. E eu acho que todo mundo aqui quer. Acho que tem um lance de uma insaciedade coletiva entre nós. O nosso estômago é faminto. A gente quer que a festa seja para nós. Isso acontece no meio pastoral. Falando honestamente aqui, sem nenhum tipo de
plasticidade. Acontece. Cara, quando um colega chega num distrito, ou quando chega num lugar, e fala assim, não, estava tudo bagunçado, depois que eu cheguei a coisa começou a ficar em ordem. Ou quantos projetos são apagados para que novos sejam começados, por causa que tem a minha assinatura. Isso acontece direto porque a gente quer que a festa seja para a gente. Quando na equipe de regionais eu vou elogiar alguém, eu sempre fico com medo do outro não ter sido elogiado. E aí começa a ficar com aquele lance de que a festa não foi para mim, sabe? Que a festa não foi para mim. Porque eu me vejo assim também. Se eu chego em casa e os servos estão trabalhando para me receber, o pai está trabalhando para me receber e a festa é por causa que eu sou um bom filho, aí parece que eu fico um pouco mais saciado. Então, esse convite, Lúcio, de Jesus para os seus discípulos, para a comunidade de fé dos batizados, é uma comunidade de fé satisfeita. Por que batizados? Porque isso significa que a gente faz parte de um novo ciclo, de uma nova forma de olhar o mundo. Eu preciso estar satisfeito. Eu sou satisfeito. E eu fico satisfeito quando um colega se dá bem. Eu fico satisfeito quando a coisa dá certo para o outro. Eu fico satisfeito quando há uma festa para o outro. Eu fico satisfeito quando o meu colega é ovacionado. Eu fico satisfeito. Ou eu fico mais feliz, quer dizer, eu fico mais feliz porque no meu coração não tem algo que está faltando, sabe? Eu acho que é para esse lugar que Jesus está convidando a gente. E eu acho que deve ser bom viver assim, sabe? Da gente não sair aí destruindo tudo e todo mundo para sentir um pouco de completude. É viver como pessoas que são completas. Eu acho que esse é o convite para a gente, esses dias daqui para frente, nessa Campal, a gente encontrar saciedade, felicidade e alegria sentindo o que Deus sente. Obrigado por participar desse momento, obrigado pelos seus comentários, obrigado pela sua presença na Campal. A sua presença faz a diferença e que esse seja um ponto de virada na sua jornada, no seu caminho e na sua vida individual, mas também coletiva, formando o corpo de Cristo. Vamos orar então? Vamos nos colocar de pé. Isa, você ora pra gente? Oremos. Paizinho, muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado por esse dia que chegou ao fim e deu início também ao sábado, ao dia que é tão especial, o dia de descanso. Obrigado pelo privilégio de podermos ter o espaço de falar, de estudar sobre a sua palavra. Pai, eu oro também aqui neste momento pela vida de cada jovem. Obrigado porque eles aceitaram o convite e o Senhor sabe como a gente orou para que cada um estivesse aqui. Como a gente planejou, como a gente desejou que cada momento dessa Campal acontecesse. E obrigado porque está acontecendo. Paizinho, nos dê sabedoria e que o Senhor também possa nos dar uma boa noite de sono. É que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.